Olá, seja bem-vindo ao canal Tessitura Extensiva, o seu canal da apreciação e percepção musical, cujos pilares são a informação, o conhecimento, a opinião e o respeito. E o assunto de hoje do canal é qual tipo de voz? Dando continuidade à série Qual tipo de voz, hoje vamos falar sobre a voz do castrate. E vamos estar sempre utilizando aqui a notação musical científica e modelo de escala padrão dos Estados Unidos. A voz do castrate é uma voz a qual é muito conhecida na cena musical mais erudita e clássica, porém pouco conhecida aí na cena musical mais popular. Uma vez que na cena musical popular, os termos clássicos a qual empregamos nas divisões das vozes e dos seus subgrupos não se aplicam, se aplicando outras nomenclaturas de estilos e formas em questão. Então, o castrate é aquele jovem do sexo masculino que durante a sua fase de transição da puberdade entre a parte ali juvenil até a parte adulta, ele então se submete aí a um procedimento cirúrgico externo e com isso então ele obtém e mantém algumas características típicas das vozes brancas, que é o que podemos chamar de regiões agudas dessa voz. Mas o castrate não vai ser classificado como uma voz branca, porque a voz branca, para ser classificado como ela, você precisa se manter aí dentro dos termos naturais, seja você quando está na fase infantil ou juvenil, ou quando você fica adulto, o seu aparelho fonatório não desenvolve ali para poder alcançar o objetivo de uma voz adulta, seja ela masculina ou feminina. Então, existem pessoas que mesmo sendo adulta, continua tendo vozes brancas, porém, como ele não sofreu nenhuma alteração externa, ele mantém essa característica que pode ser classificado. Porém, o castrate não. O castrate, por ele sofrer uma alteração externa e não natural, ele interrompeu bruscamente ali o curso natural da sua voz em questão. Então, com isso, ao cantar e ao soar da sua voz, é muito perceptível que se trata sim de uma voz de uma pessoa adulta, porém existe uma particularidade dela, que quando ela for cantada nas regiões agudas, vai lembrar muito o timbre feminino adulto, e quando ela for cantada ali nas regiões mais graves dela, vai lembrar muito o timbre masculino mais agudo ou intermediário em questão. Então, essa é a característica do castrate, né? Então, ele tem essas características de vozes adultas, né? Ali, tanto femininas nas regiões agudas, como masculinas nas regiões graves da sua voz. Então, quando for soar, ela vai ser totalmente diferente das vozes brancas naturais, sendo então que ela não pode ser classificada como uma voz branca, mas sim uma voz mais funcional. O castrate, então, a sua tessitura base do cantor castrate, ou seja, um cantor não profissional, geralmente é do Mi3 ao Sol 5, ou seja, aquela pessoa que passou por procedimento cirúrgico, seja por questão de necessidade ou até mesmo por uma estética em questão, ou até mesmo simplesmente por gosto em questão, né? Essa pessoa, então, que não vive uma vida musical profissional, geralmente essa é a tessitura a qual ele vai atingir, do Mi3 ao Sol 5. Para as tessituras mais avançadas, o cantor profissional castrate vai atingir do Dó 3 ao Dó 6, né? Isso então fazendo com que a sua gama de notas musicais na sua tessitura possa ser maior em relação aos cantores castrates que não são profissionais, ou seja, essa voz de tessitura avançada vai ter uma gama maior tanto na região grave quanto também na região aguda, onde ela vai ser bastante explorada. E o castrate é uma voz que quando então ela está sendo executada, ela não tem aí em questão uma região natural a qual ela pertence, uma vez que ela é uma voz de características funcionais que pode ser empregada tanto em cena de interpretação de vozes femininas como de vozes masculinas, associada às vozes masculinas, em especial as mais agudas e mais jovens em questão. O castrate, ele também possui essas propriedades que vai fazer com que ele então seja bastante versado aí nas suas interpretações clássicas. O interessante a se entender então que a sua região aguda geralmente vai atingir muito próximo ali a região das contraltos, né?
e até mesmo podendo até se igualar a algumas meio sopranos em questão do tipo, né? Nas regiões mais graves ele vai estar muito parecido aí com os tenores ligeiro, né? Os tenores ligeiro em questão e muito próximo também quando ele tem um domínio mais grave em questão aos barítonos ligeiros, quando os barítonos ligeiros está cantando naquela região mais média, aguda em questão, né? Lembrando que o castrate não tem um registro grave muito poderoso, justamente pelo fato dele querer poupar aí e ter maior interesse na sua região mais aguda, né? Então, mas ele vai ter essas características que vai fazer você lembrar sim dessas vozes ali em questão da cena masculina adulta. E outro momento nas partes mais agudas que vai fazer você lembrar da cena feminina adulta em questão. Então, o cantor castrate profissional tem que ser altamente capacitado em técnicas vocais, musicais, para executar aí, no caso, a região da tessitura avançada, né, em questão do tipo, né. Então, eu vou estar falando no próximo vídeo, então, as propriedades dessa voz. Vamos para o próximo vídeo para a gente falar, então, em questão.